Eu parava pessoas completamente desconhecidas para fazer uma proposta que elas jamais imaginavam. Pode até parecer estranho falando assim, mas fazia parte do meu trabalho. Afinal de contas, eu era uma scouter de modelos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E hoje eu vim aqui para contar para vocês a minha história de como foi ser uma scouter de modelos, uma scout model. Gente, olha, quero compartilhar tudo com vocês, como foi esse processo, como eu cheguei a entrar para isso, como que tudo aconteceu. Então, senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Porque hoje é história para contar. Para iniciar esse vídeo contando a minha história de como eu fui, como eu me tornei, como que eu era uma scouter de modelos, eu preciso dizer o que significa essa palavrinha tão fofa. Scouter de modelos nada mais é do que um profissional que sai por aí em lugares ou nas ruas com aquele seu olhar treinado para potenciais modelos, sejam modelos de passarela ou sejam modelos comerciais, como os de propagandas de comerciais, fotos editoriais e por aí vai. Para ficar uma forma bem mais fácil, sabe quando você vê um tal dito olheiro de futebol, aquele cara que ele é um profissional por identificar potenciais jogadores de futebol? Que ele vai lá, fica analisando, vê os movimentos e tudo mais? É exatamente isso que um scouter de modelos é. A gente sai às ruas ou vamos em lojas, em alguns lugares, encontrar potenciais modelos. E agora eu quero te contar como que eu entrei nesse meio todo, o que aconteceu. Então, vamos lá. Estava eu seguindo minha vida normalmente quando chega um e-mail para mim. Sim, porque nas minhas redes sociais você consegue encontrar formas de se comunicar comigo, seja por mensagem, seja por e-mail, seja por telefone e por aí vai. Então eu recebi um e-mail dentro de uma das plataformas que eu trabalho e me veio o seguinte convite: se eu queria participar, fazer parte de uma equipe de scouter de modelos. A primeiro momento eu não sabia nem o que era isso, mas fui pesquisar. Então eu vi que era um profissional olheiro de modelos. Achei isso incrível, até porque eu sempre tive um quezinho assim de mexer com moda. Fui, não tenho nada a perder, não é mesmo? Eu sou dessas. Fui, cheguei lá. Não tinha só eu, tinha várias pessoas, afinal de contas era uma equipe de scouter de modelos, tanto homens quanto mulheres. Nos reunimos todos naquela sala e ali foi passado pra gente do que a agência estava buscando. Se eram homens, se eram mulheres, se eram baixos ou altos, tipos de cabelo, enfim. Era passado pra gente o perfil que a agência estava buscando para os trabalhos que seriam executados. Eu tava amando, era incrível para mim esse mundo, esse universo. E como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mais de 10 anos trabalhando com vendas, atendendo pessoas e tudo mais, então para mim era um prato cheio lidar com pessoas, ainda que fossem pessoas desconhecidas. Era passado ali então todo o perfil do que estavam procurando e em seguida a nossa equipe se separava em 2 carros, ou às vezes até em 3 carros, para ir cada equipe para pontos diferentes. Chegávamos em um ponto e ali a gente observava normalmente o movimento do que estava acontecendo. Geralmente a gente ia mais para o lado central da cidade, o centro onde tudo acontece. E ali a gente observava todo o movimento que a gente estava buscando. A gente prestava bastante atenção nas pessoas que passavam, nas pessoas que estavam paradas. A gente não olhava, é importante deixar aqui uma coisa muito clara, a gente não olhava somente a aparência física da pessoa, se é bonita ou se não é. Porque eu descobri nesse meio do scouter de modelos que modelo não é só ser bonito. As pessoas têm essa visão de que você, para ser modelo, você precisa ser bonita ou bonito. E vai muito além de uma beleza física para você ser um modelo. Ali você olha a postura, a forma como a pessoa se porta, a forma como a pessoa fala, tudo. É uma análise completa que a gente só observa. Quando a gente encontrava aquele potencial, a gente ia até essa pessoa e conversava com ela, falava da proposta e tudo mais,
falava da agência, como funcionava, e é isso. E assim eram todos os dias. Encontrávamos o perfil, no dia seguinte já estávamos em busca de outro perfil e por aí vai. Ah, hoje precisamos de um homem alto, cabelos grisalhos e não sei o que, e tudo mais. Então a gente focava nesse perfil. Ah, hoje nós precisamos de uma mulher grávida e tudo mais para uma propaganda de gestante, não sei o que. E íamos atrás também. E não eram só adultos. Crianças também, a gente ia em busca de perfis de crianças. E eu lembro que eu fui na Havan uma vez, porque lá tem muita criança. E é claro, gente, a gente sempre conversa primeiro com os pais, os responsáveis. A gente não chega pra criança e, né? Então eu avistava uma criança, aquela ali tem potencial de ser modelo. Eu chegava até os pais, os responsáveis daquela criança e conversava sobre o assunto, sobre o que eu estava buscando. Ah, eu sou fulana de tal, sou scouter de modelos da agência tal, estamos em busca do perfil tal e acredito que a sua filha tem o perfil tal. Entendeu? Então, eu chegava, me apresentava, se os pais demonstravam interesse, eu ia mais profundo na proposta, eu falava mais sobre a agência, como funcionava e todas essas coisas. Se os pais não demonstravam interesse, tá tudo bem, não vou forçar, vou atrás de outro perfil. É assim que funciona. Comigo eu não forço nada, tá? E era assim o nosso dia a dia. Lá fiz muitas amizades, foi muito legal. Vocês imaginam como isso é gratificante pra mim? Conhecer os bastidores de uma agência de modelos. Um mundo que eu nunca imaginei conhecer. Um mundo que eu jamais imaginei que um dia eu estaria fazendo parte de uma equipe para procurar potenciais modelos. Nunca imaginei. E posso dizer que ter respondido aquele e-mail aceitando foi a melhor coisa que aconteceu. Porque mudou ainda mais a minha visão do que é preciso para você ser um modelo. Porque eu tinha uma visão completamente distorcida, errada, do que precisaria para você ser um modelo. E achava que isso era uma coisa muito distante. Uma coisa impossível de acontecer, uma coisa que só acontecia com aqueles rostos maravilhosos, como uma Gisele Bündchen da vida. E eu descobri que ser modelo é muito mais do que um rostinho bonito. Tem muita coisa por trás, tem muitos bastidores, olha, é muita coisa. Eu nem lembro se eu tinha canal nessa época. Faz tempo, faz bastante tempo. Nem lembro. Mas eu lembro de como era gostoso esse trabalho, de como era muito gratificante. Consegui várias pessoas para a agência. E eu não falo isso com o intuito de, eu precisava bater uma meta para levar pessoas para a agência. Não. Até porque, chegando na agência, eles iriam ter que fazer um casting, né? Ter que fazer toda aquela parte que a gente sabe como funciona. Então, o meu trabalho era encontrar o perfil ideal, o potencial modelo. As outras partes de fotografia e vídeo, qualquer outra coisa, já não era comigo. Já não fazia parte do meu trabalho. Meu trabalho era levar os novos rostos que as pessoas iriam conhecer por aí. E era isso que eu fazia. Esse era o meu trabalho, que eu amava, apaixonada. E por que hoje eu não sou mais scouter de modelos? Apesar de eu amar tanto e gostar tanto, porque hoje eu estou entrando na carreira de modelo. Hoje eu é que estou ficando à frente das câmeras e não nos bastidores. Hoje eu que estou fazendo fotos para ser modelo comercial e não uma scouter de modelos. Mas posso dizer que eu amei todo esse tempo de scouter de modelos. Eu fui apaixonada pelo meu trabalho, continuo sendo, só que agora inverti os papéis. Em vez de ficar do outro lado do cenário, eu fico à frente. E o scouter de modelos me trouxe essa coisa de que, por que não ser modelo? Por que não trabalhar com moda? Por que não estar à frente das câmeras? Por que não? E foi assim, uma história bem rapidinha, né? Bem facinha de como eu cheguei nesse mundo aí de modelos. E foi incrível participar, fazer parte. Não vou citar o nome da agência, porque eu não sei se eles querem ser citados. Não comuniquei, ninguém queria fazer esse vídeo, então, né? Caso eles não queiram que eu cite ou algo assim, então não vou citar. Mas é uma agência bem famosa, muito legal, muito bacana. Eu vim contar minha história, como foi que eu entrei pra esse meio, o que aconteceu, como que era, e era muito incrível.
não sei nem o que falar, de tão bom que era o meu trabalho. Posso dizer que tive o trabalho dos sonhos, porque fazia algo que eu gostava, lidar com pessoas, falar com pessoas e principalmente ser uma profissional de ver as pessoas com potenciais de serem modelos. Vocês devem estar se perguntando, mas por que escolheram você? As pessoas viram meu perfil. O meu perfil, se você entrar, é porque as pessoas não costumam me seguir nas redes. Meu perfil é muito pequenininho porque eu não tenho muito tempo para continuar cuidando das minhas redes sociais, infelizmente. Mas lá você vai ver todas as fotos que eu faço. Aqui eu trago algumas, mas lá tem bastante fotos, porque eu pego um dia e taco ali foto, taco ali reels, stories, tudo num dia só, porque eu não tenho tempo, como eu falei. Então lá você vai encontrar minhas fotos. Tinha outras fotos dessa época, mas são fotos que pra mim já não combinam com o que eu quero criar ali naquela rede social. Mas também eram fotos posadas e tudo mais. E por isso me chamaram. Viram meu perfil, gostaram. Viram que eu entendo de moda editorial, apesar que eu não me qualificava como moda editorial naquela época. Mas de acordo com as minhas fotos, de acordo com como eu me posicionava na internet, ser comunicativa, muita gente me conhece aqui na cidade também, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência de vendas, então conheço bastante gente. Então isso também pode ser que tenha refletido de alguma forma a essa agência chegar até mim. Porém, o meu perfil tava lá bonitinho, com várias fotos diferentes, não aquela foto normal que a gente vê por aí, nada contra também, mas eu gosto de manter fotos bem editoriais, diferentonas. É o meu estilo, é o meu gosto. E foi aí que encontraram o meu perfil e aí me chamaram. Eu também já seguia outras agências nessa época. Pode ser que essas outras agências tivessem um contato ou seguisse essa agência que me chamou e então caíram no meu perfil. Não sei exatamente como foi, eu sei que chegaram no meu perfil, me mandaram ali uma mensagem, um e-mail, e eu respondi e fui. E é isso. Foi assim que tudo aconteceu. Foi aí que eu conheci a paixão que eu tenho por ser scouter. Hoje não sou mais, sou uma ex-scouter. Mas com o meu olhar treinado, hoje eu posso olhar pra mim, para as minhas fotos, para o meu perfil e entender como se comportar diante da câmera, quais tipos de roupa eu usar. Claro que tem que combinar com quem eu sou, eu tenho que gostar, tem que fazer sentido pra mim. A foto, como eu me posiciono diante da câmera e tudo mais. Também eu posso dizer que eu tenho uma vantagem comigo mesma por eu já ter sido scouter de modelos e entender o que as agências procuram, o que as agências estão atrás, os tipos de perfis que essa agência em específico estava buscando. Eu trabalho com isso no Instagram, quero expandir isso muito além, porque esse é meu objetivo. Mas é isso. Gostaram da história de como eu me tornei uma scouter de modelos? Scout Model. Vocês gostaram? Bom, essa foi uma parte da minha vida que, claro, vocês não sabiam porque eu nunca contei pra vocês. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Tem muita coisa sobre mim que vocês não fazem nem ideia, nem sonham, e essa é uma delas. Mas o vídeo de hoje foi esse, contar essa historinha bem resumida de uma experiência da minha vida, de uma fase da minha vida que vocês não sabiam, agora estão sabendo. E eu quis compartilhar com vocês, já que a gente fala de moda, autoestima, beleza, lifestyle e tudo mais. Quis compartilhar também essa parte da minha história que é muito legal eu poder compartilhar com vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero pedir, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa jornada, do nosso destino no Japão. E é isso, vou ficando por aqui, um beijo e